Todo mundo é ateu até estar no avião em queda. É isso que costumo dizer. Apesar de um argumento muito simplório, é um argumento muito utilizado por aí. E tanto eu acho que esse argumento é um tiro no pé dos religiosos, e eu vou explicar por quê, como eu acho que os ateus têm respondido ele de uma maneira errada. Eu sou o Johnny e vai começar o Descrenteando. Todo mundo é ateu até estar no avião em queda. Qual o grande defeito desse argumento, além dele ser idiota? O principal defeito é que você está dizendo com esse argumento que a sua ideia é mais facilmente aceita num momento de emoção, num momento de desespero, em que é muito mais difícil raciocinar sobre ela, do que no momento que você está calmo, pode pensar sobre a ideia bem, pode analisar ela melhor. Esse é um argumento que, na verdade, depõe muito mais contra a sua ideia do que a favor. Você está dizendo que a sua ideia é mais facilmente aceita se você não consegue pensar sobre ela, se você está sob forte emoção. E ela é mais facilmente rejeitada se você consegue parar para analisar ela com calma. Isso é comum, a gente pode ver no cotidiano, quando, por exemplo, quando a gente diz: ah, mas é que eu estava com a cabeça quente, eu não pensei direito, eu agi no calor da emoção. Esse tipo de coisa a gente diz para designar coisas que a gente fez e decidiu sem pensar direito e que a gente se arrependeu de ter feito. E os ateus tendem a responder isso de uma maneira que eu acho muito errada também. Eles tendem a afirmar com o pé no chão que não, eu jamais oraria para Deus, eu jamais rezaria mesmo no avião em queda. Olha, cada um é cada um, eu não posso falar por todo mundo. Eu, de minha parte, eu sou bastante cagão para essas coisas. E eu não sei como eu reagiria numa situação dessa, menos estando nela. Porque, é muito fácil você falar, mas só na hora pra você saber, na verdade. Mas eu, de minha parte, eu provavelmente ficaria desesperado e rezaria sim. Mas a questão é, se de minha parte tivesse sentado na poltrona do meu lado um sacerdote do grande unicórnio verde-limão fosforescente da eternidade, e ele dissesse pra mim que, devido a um conhecimento oculto da religião dele, preservado por muitos séculos, se eu dançasse pelado, com um dedo no cu e outro na boca, cantando numa língua estranha, eu dançaria pelado, com um dedo no cu e outro na boca, numa língua estranha. Porque você vai morrer mesmo. O que você tem a perder? Você está desesperado. E eu aposto que qualquer cristão também rezaria o Pai Nosso num pé só e com o dedo no cu, só para garantir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Om. Se você é cristão e se você quer mostrar que é melhor ser cristão, que é uma ideia que faz sentido, esse não é argumento, pelo contrário. O argumento melhor para isso seria justamente o oposto. Você dizer, por exemplo, que você é ateu porque você não conhece muito bem, mas que se você parar para estudar, parar para pensar, na verdade os sinais de Deus estão evidentes no universo. Se você pensar com calma, você vai ver que a ideia é mais plausível, que não tem como negar ela. Mas você está dizendo justamente o contrário. Você está dizendo que se você tiver calma e analisar a coisa, você não vai aceitar ela. Mas se você estiver desesperado e não conseguir pensar direito, aí sim você vai aceitar ela. E isso depõe muito mais contra a ideia do que a favor. É claro que não são todos os religiosos que usam isso. Muitos religiosos vão dizer justamente isso. Muitos religiosos adorariam dar um tapa na cara de quem usa esse argumento. Vão dizer que não é por aí, que na verdade se você estudar, se você estudar teologia, se você parar para pensar, tem aquela típica frase: pouca ciência faz de você um ateu, mas muita ciência faz de você um teísta. Não vamos discutir ela aqui, mas existe esse outro argumento e esse argumento é muito mais plausível. Você está dizendo que se você parar para pensar e analisar, você vai acreditar, mas quando você diz que se eu tiver com câncer, se eu tiver num avião caindo, eu vou rezar, primeiro, ainda que eu reze, isso não prova nada, tá ligado? Eu posso rezar pro grande unicórnio verde-limão fosforescente da eternidade, mas isso não prova que o grande unicórnio verde-limão fosforescente da eternidade existe. Porque tanto os sacerdotes do grande unicórnio verde-limão fosforescente da eternidade, quanto os cristãos, muçulmanos e budistas, vão morrer nessa queda. Se o argumento fosse que se as pessoas que rezam para determinado Deus ou determinada
religião se salvasse milagrosamente sempre, mais do que a média estatística esperada, tá, ainda vai lá. Mas todo mundo vai morrer, tipo assim, o fato de uma pessoa se desesperar e pedir ajuda sobrenatural não prova que isso é sobrenatural. Pelo contrário, depõe mais contra a existência real disso. Porque você mesmo está dizendo que é mais fácil aceitar isso se você não consegue pensar direito sobre o assunto. Boreas, o negão aqui, não está querendo deixar eu gravar. O que foi, negão? Você tá bravo? Por que você tá bravo? Você tá bravo? Dá um oi lá. Oi! Bom, lá por 2007 eu já tentei suicídio. Não vou entrar em detalhes aqui, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso mais à frente. E eu até me converti, entre aspas, eu estava desesperado, eu procurei um centro espírita, fui bem recebido no começo, depois não, depois eu conto a história. Mas a questão é, isso não prova o cristianismo, já que o espiritismo é uma vertente cristã, ou o espiritismo em si, porque eu estava desesperado e busquei, e depois que eu deixei de ficar desesperado e consegui pensar melhor a respeito, eu vi que, na verdade, eu deveria continuar acreditando. Não é que eu deveria continuar não acreditando, é que é o que fazia sentido. O fato de eu ter ficado desesperado e procurado no centro espírita, tentado acreditar, tentado ler, não adiantou de nada. Isso não prova nada. Assim como o fato de eu estar no avião e o grande sacerdote do unicórnio verde fosforescente da eternidade me disser que se eu dançar com um dedo no cu e outro na boca, cantando numa língua estranha, e eu fizer isso, não prova que o grande unicórnio exista. Eu posso fazer isso, todo mundo no avião pode fazer isso, mas isso não prova que o grande unicórnio é real. Porque essa é outra característica estranha que eu acho do cristianismo. É uma religião baseada na dor. Dizem que se você se fuder, você vai se converter porque Deus vai se mostrar. Cara, porque mesmo que esse Deus exista, como diz Nietzsche, ele é um Deus a ser desprezado e não louvado. Porque é um Deus que só se mostra a você, que só se mostraria a você supostamente, quando você tá fudido, quando você tá na pior. Por que ele não se mostra com coisas boas? Por exemplo, o cara tá fudido, não acredita, ou tá duvidando da sua fé, e de repente as coisas começam, sem ele se converter, ainda duvidando, ainda não acreditando, as coisas começam a dar certo de uma forma que logicamente não seria esperada, muitas coincidências favoráveis, uma atrás da outra. Então ele começa a ver nas coisas boas que estão acontecendo um sinal de Deus, mas não, tipo, esse Deus, o Deus de vocês, a interpretação de vocês, o Deus cristão, precisa da merda para aparecer, precisa do desespero, precisa da emoção, precisa da suspensão do raciocínio. Essa é uma forma errada de defender o seu Deus. Se você quer defender a ideia da sua crença, essa é a pior forma, é um tiro no pé, porque na verdade ela depõe contra a sua crença. Você está dizendo que se a pessoa estiver calma e refletir sobre ela, ela não acredita, mas se ela estiver desesperada e não conseguir pensar, aí ela acredita. Você está dando um tiro no pé e prestando um desserviço para a sua crença. E inclusive pessoas religiosas mais ponderadas vão te dizer isso. Elas odeiam o que vocês estão fazendo com a religião delas. Por que um Deus que só precisa da dor para punir e para converter? Porque ele tem que jogar no fundo do poço, tem que dar uma doença grave, tem que fazer um acidente, o cara tem que perder a perna para ele mostrar que existe. Por que um Deus que não pode mostrar que existe nas coisas boas? Por que um Deus que não pode mostrar que existe quando o cara tá bem de vida, ele tava na merda, aí ele começou a ficar bem de vida, começou a ficar mais calmo, começou a pensar sobre isso mais tranquilamente, mais racionalmente, começou a analisar, e aí ele começou a ver que sim, estava na cara o tempo todo que Deus existe, que aquele Deus particular daquela religião é que na verdade existia. Isso seria um argumento muito mais favorável. O oposto é um argumento desfavorável à sua crença, e não o contrário como você está pensando. Como disse Nietzsche, eu não posso acreditar num Deus que não saiba dançar.